Eu gosto da ideia de ter uma representação de preço e de uma representação de setores, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, eu não gosto de operar abaixo dos 20. Na verdade, eu não gosto de operar abaixo dos $30. Então, vamos ver aqui, de $30 a $100. Esse será a sua faixa de preços. Então, você tem outros pontos de preço aqui, ok? 40, 50, 60, 70, vocês entendem o que eu estou dizendo? Então você não precisa ter em todos os números, mas você quer provavelmente cortar a faixa de preço em terços. Aqui. Então o seu ponto doce será na metade dessa faixa de preço. Então eu diria ter a maior parte da sua lista de ações nessa parte no meio. Vamos dizer aqui, por exemplo, 6 de 10 ações na faixa média de preço. E o resto aqui nos cantos. Você pode ter, por exemplo, 2 aqui e 2 aqui embaixo, assim. E faça a metade da sua faixa de preço. Você vai ter aqui alfa descente, ok? Ou seja, as suas ações vão se mover muito bem, mas sem muito risco, que seria as mais caras, e nem muito lentas, que seriam as mais baratas. Então essa é a primeira coisa, a representação de preços nas suas ações, entre 30 a 100, ok? Você pode ir um pouco abaixo ou um pouco acima, claro, sim, isso é uma regra geral, ok? Então essa é a representação de preço. E você também quer representação de setores, por exemplo, ter alguma ação de banco, ok? Ter algumas ações de chips, MU é uma ação de chips, Xilinx é uma ação de chips, Intel é uma ação de chips, sabe? Tenha alguma ação de chips aqui, de semicondutores. Alguma ação de petróleo aqui. Ok? Eu acho que a sua conta não é suficiente grande para operar Amazon, Carlos. Ok, então, ação de petróleo, XOM, Exxon. Na faixa baixa de preço está OXY. Por exemplo, OXY é aqui perto dos $20. XOM seria mais ou menos na faixa média de preço. E CHV CVX. CVX está na parte superior. Então, ter alguma ação de petróleo é bom. Você com certeza quer ter alguma de redes sociais, por exemplo, o Twitter, o Snap, Twitter, alguma ação de redes sociais. Então, ter
diversificação de setor também na sua lista. Não faz muito sentido você ter 3 ações de petróleo. Não agora. Eu quero que vocês tenham variedades. Isso aumenta as probabilidades que se algum setor está quente hoje, se você tem muitos setores específicos, você pode esperar dias para o mercado se mover até o seu setor. Entende? Se você tem setores suficientes, diversificados, as probabilidades é que você todos os dias você tenha algo que esteja quente. Ok? E qualquer coisa que você goste de operar, talvez você tenha uma ação favorita. Então, vocês entenderam, né? Diversificação de preço, de 30 a 100 mais ou menos. Uma guia. Com a conta de 100 mil, você pode escolher algumas mais altas. Pode fazer, por exemplo, de 40 a 150, mais ou menos. Expandir um pouco. MS entraria nos bancos aqui. Então você não precisa realmente mudar muito. Uma conta de 100 mil dólares pode ficar exatamente como a de 50 mil dólares ficaria, somente que você pode operar ela um pouco diferente, ok? Então também está tudo bem. Você vai ter mais 2 lotes, 3 lotes do que 1 lotes, ok? Sim, qualquer setor que você queira operar, EVs, NIO, não sei se vocês têm nas suas listas. Se você está operando fora do meu sistema e não está limitado a certas coisas, sim. E tudo que eu estou dizendo é, se você tiver 10 ações, 5 delas são do mesmo setor, isso não está bom. É a única coisa que eu estou dizendo. Pega os setores que você quiser. Eu gosto dos setores com alto alfa, que são os que eu mencionei aqui para vocês. Ok? E então você quer o alfa. Você quer movimento. Você quer movimento nas ações. Tem ações que não tem esse movimento. É como assistir uma pintura quando você entra no trade. Você quer o movimento. E uma das coisas que você pode fazer, uma das maneiras que você pode fazer isso é, você pode pegar os time frames maiores, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Você pega o de 60 e veja essas barras de 60 minutos. Ela tem barras frequentes de 60 minutos. Grandes, mesmo as que têm os pavios. Não se esqueçam delas. Estamos olhando de mínima a máxima. É uma barra grande aqui. Essa é uma barra de tamanho decente também. De máxima a mínima. Então, se você tem barras sólidas, essa ação tem alfa. Entende? Ela pode se movimentar. Essa é uma hora inteira de movimento para cima. Isso pode te dar múltiplos baleias completas. Ok? Você quer ações que façam baleia completa em você. E leva tempo para a ação fazer uma baleia completa. Então, se você utilizar o gráfico horário, você pode usar o gráfico horário para ver qual ação se move em uma hora bem legal. Entende isso? Vocês entenderam isso? Entende o que eu estou falando?
Pode ver algo como... Veja o gráfico horário em Twitter. Tem alfa de vez em quando, o que é interessante ver. Talvez Twitter esteja mais difícil de operar do que as pessoas pensem, certo? Ela não tem muito alfa no gráfico de 60 minutos. Outra maneira de fazer isso é ver o gráfico diário também. Quando as ações entram nessas tendências de poder, parecem que elas não têm alfa, mas sim o que ela está fazendo, ela está em tendência. Eu gosto, às vezes, de olhar os de 15 minutos também. Vamos ver os de 15 minutos. Você pode ter barras de tamanho no gráfico de 15 minutos. Sabe? Essa coisa pode... se movimentar rapidamente para você. Então, essa é uma maneira de encontrar o alfa. E aí você quer capacidade de tendência. Essa ação tem capacidade de pegar uma tendência, você vê isso? Sim, Microsoft pode entrar em tendência com você. Aqui, vem. Você quer isso? Você quer uma ação que tem capacidade de entrar em tendência também. Vê? Moderna pode entrar em tendência com você. Ela tem bom alfa e capacidade de trading. Tá? Essas são as coisas que você quer. Quando ela entra em tendência, é um período legal de tendência? Tem períodos de formação de barras grandes ou somente uma e você precisa encontrar meses outra. Então, alfa e tendência e capacidade de entrar em tendência. E talvez no começo leve um pouco de tempo para você chegar ao número final de 10 ações. Talvez você veja, sabe, eu vou tirar esse banco, já tenho um, esse é o meu segundo. Eu posso ver que eu não estou operando da maneira que eu gostaria com ele e você substitui por algo. Talvez demore um tempo para você ter isso, mas quando você já tem a lista, a ideia é não mudar muito. A ideia é se tornar íntimo com cada uma das suas ações com o tempo e não demandar que elas façam algo cada dia. Esse é o propósito de ter 10. Então talvez tenha um período que essa ação nesse setor não está em jogo. E é por isso que você tem outras e faz a seleção das suas ações mais fácil de manhã. Ok? E ela chegará ao seu tempo. Sabe, talvez as ações de petróleo não estejam performando bem em um período, mas as suas ações de redes sociais sim estejam operando bem num período. E também não é uma ideia ruim para ter um backup para cada uma também. Então vamos dizer que, por exemplo, Twitter é a sua ação de rede social principal. Mas quando as ações de redes sociais estão quentes, talvez você também queira adicionar Snap, por exemplo. E é um backup. E está tudo bem com isso. Tudo bem com ter um backup de uma ou duas
das suas melhores ações e fazer esse período contar um pouco mais, também está tudo bem com isso. Mas você quer ganhar um edge por conhecer a sua ação profundamente e ficar mudando muito, você não vai conseguir isso. Lembrem-se, os profissionais, eles ficam com uma ação. Um trader num fundo de investimento opera duas coisas. Ele não está em todos os lados. O especialista da Bolsa de Ações de Nova York opera uma ação. Um especialista de Nasdaq opera talvez duas. Os novatos que operam tudo. O que esteja nas notícias, o que as pessoas estejam falando. Então, de que lado você quer estar? Você quer estar do lado do profissional?